Bom, rapaziada, vamos lá, né? Mais uma derrota da seleção brasileira, dessa vez para a Argentina, por 1-0 em casa, no Maracanã. E eu queria comentar com vocês algumas coisas. É claro que nem tudo tá errado, muito menos nem tudo tá certo, né? Mas acho que há mais coisas equivocadas do que, de certa forma, evoluções. Mas a gente precisa entender o contexto, entender tudo o que está acontecendo. E é o que eu gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto, sobre o Diniz, sobre a seleção brasileira, sobre o momento, sobre os jogadores, enfim. Tudo o que está acontecendo na seleção. A primeira coisa, que é o mais importante de sempre, né? No futebol, a coisa mais importante que há é o resultado, né? E a seleção brasileira não está conseguindo. É só a gente analisar as estatísticas exclusivamente, né? São 4 jogos sem vencer, 3 derrotas seguidas, uma para o Uruguai, uma para a Colômbia e agora para a Argentina, sexto colocado das eliminatórias. Então, estatisticamente, né, analisando os números, a seleção vive um momento muito, mas muito ruim, né? E como eu disse que o resultado é o mais importante no futebol, a partir do momento que você não consegue o resultado, isso aumenta a pressão para cima de você. E ainda mais na seleção brasileira, né? Que a gente sabe que é a maior seleção do mundo historicamente e já pela cultura, né, há uma pressão muito grande em cima da seleção. E a partir do momento que você está nessa situação tão complicada em resultados, que você não consegue os 3 pontos, as vitórias, que perde clássicos importantes, essa pressão aumenta ainda mais, né? E a partir do momento que essa pressão aumenta, você tem ainda mais dificuldade para conseguir os resultados. Então é uma bola de neve, né? Você não consegue resultado, a sua pressão aumenta. A sua pressão aumenta, você tem mais dificuldade para conseguir os resultados. E aí fica um círculo vicioso, né? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que os resultados, que é o mais importante, a seleção não está conseguindo. E analisando friamente as estatísticas, é um momento muito ruim da seleção. Mas todo mundo sabe que o futebol não se resume a números, não se resume a estatísticas. Eles são muito importantes, eu falo bastante aqui dos números no canal, até porque eles nos auxiliam a entender o que a gente enxerga em campo, que a gente enxerga ao vivo, ao olho nu, né? Mas, para a gente comentar sobre o assunto e para a gente entender o contexto, eu queria citar o primeiro tópico. Por quê? O treinador da seleção brasileira antes do Diniz, claro que teve a passagem do Ramon, né? Mas antes do Diniz, realmente o treinador oficial da seleção brasileira foi o Tite. O Tite assumiu a seleção num momento, não vou dizer parecido, talvez, né? Porque a seleção também estava numa situação bem desconfortável nas eliminatórias, quando o Tite assumiu lá em 2016. Só que aí já há a primeira diferença entre os dois ciclos, né? Do Diniz e do Tite, né? A primeira diferença é a questão de idade, a questão de experiência. O Tite assumiu a seleção com 50 beirando 60 anos. Um cara que já tinha sido campeão de praticamente tudo, experiente não só também em idade, mas também em tempos de trabalho, né? Então, ele já tinha treinado várias e várias equipes, tinha tido vários ciclos completos em clubes aqui no futebol brasileiro. Então, era uma situação diferente. Tinha sido campeão da Libertadores, assim como o Diniz, né? Mas tinha sido campeão brasileiro, tinha sido campeão paulista, tinha sido campeão mundial. Então tinha mais conquistas, né? Mais vivência na bagagem como um treinador, além da idade. Já o Diniz assume a seleção também nessa situação, de certa forma, de troca de ciclo, desconfortável. Só que ele já está com 40 para 50 anos, já então tem quase 10 anos de diferença aí dos dois treinadores quando cada um assumiu a seleção. E aí, você não fala só da idade, você fala também em tempo de trabalho, em conquistas, em vivência realmente, experiência não necessariamente é atrelada à idade, mas também realmente ao que você passa na prática, né? E aí já são quase 10 anos aí em que o Diniz tenha menos em comparação com o Tite. Então é normal que ele ainda vai errar. É claro que ele está vivendo talvez o seu melhor momento da carreira, né? Com um trabalho
há muito tempo no Fluminense, acabou de ser campeão da Libertadores, também foi campeão carioca, mas ele está iniciando as suas conquistas agora, né, em 2023, 2022, 2023. Então, é um treinador que ainda está tentando conquistar o seu espaço em vivências e em conquistas, e aí está a primeira diferença dos dois treinadores, e é por isso que eu acho que o Diniz vai errar mais, vai tentar mais, e também a gente vai atrelar na questão do modelo de jogo, né, das ideias que ele tem, que eu já falo um pouquinho mais pra frente. O segundo ponto que eu queria destacar, que também é fundamental a gente falar aqui, que é a questão das lesões, né? Se a gente for olhar para a equipe que disputou a Copa do Mundo no ano passado, há um ano, né? A gente vê muitos atletas experientes e há essa mudança de ciclo, né? Não só de um treinador para o outro, mas de você mexer em peças, em jogadores já pensando no ciclo de 2026, né? E nisso, há alguns remanescentes que quase que certeza estariam na lista do Diniz, mas não estão por conta da lesão, né? Militão, Danilo, Casemiro, Neymar, Vinícius Júnior. Se a gente for olhar, os 5 são titulares, né? E aí você mexe na posição de um lateral direito, de um zagueiro, de um volante, de um meia e de um ponta. Tem a espinha dorsal aí todinha que você foi obrigado a mexer por lesão, né? E isso acaba influenciando não só no resultado, mas também no desempenho. E aí também tem a questão negativa de, não vou dizer sorte, talvez, né? Do Diniz de não ter essas peças que seriam titulares provavelmente e que estão fora por lesão, né? E aí também há da gente destacar, e aproveitando o gancho das convocações, que eu acho que além da questão das lesões, o Diniz é obrigado a mexer nas convocações, eu acho que ele está se precipitando muito na forma de convocar os atletas, porque eu acho você deve mudar o ciclo, né? Você deve renovar em idade a seleção, você deve chamar atletas mais jovens, mas eu acho que ele tá chamando muito jovem, cara. E isso acaba influenciando também no desempenho e no resultado, porque você acaba mexendo na questão. Porque o atleta jovem, naturalmente, ele vai tentar mais, porque ele culturalmente, né, o jogador que é mais jovem, ele tem esse costume de arriscar mais. Só que, naturalmente, se ele arrisca mais, ele vai errar mais, né? Então, e há também a oscilação de desempenho, né? Então, um jogador que é jovem, ele joga uma partida bem, e aí na outra ele já não vai legal não, e aí na terceira ele vai bem, na quarta vai mal, na quinta vai muito mal, na sexta melhora um pouquinho. Então, há essa oscilação do desempenho, o que é normal dos atletas jovens. Eu acho que ele tem que renovar sim, tem que convocar atletas mais jovens, né, para dar mais bagagem, só que eu acho que ele tá mexendo muito nisso, então a gente percebe muitos atletas 20, 21, 22, 23 anos na seleção brasileira e poucos atletas cascudos para segurar essa bagagem, né? A gente pode citar o Alisson, a gente pode citar Marquinhos, né? A gente consegue... No time titular ontem, quem entrou a campo, cara, Alisson, Marquinhos, talvez o Rafinha, né? O Gabriel Jesus, enfim, não são atletas tão cascudos assim. Acho que o Marquinhos e o Alisson mais, né? Pela vivência que eles têm, né? Então, é normal que haja também esse problema, e aí já é questão do Diniz, é tudo decisão dele nessa questão de convocação, excluindo, claro, a questão das lesões que a gente já citou. Outro ponto que eu queria destacar, modelo de jogo, né? As ideias. Todo mundo sabe que as ideias do Tite pro Diniz são bem diferentes, né? E que a forma do Diniz pensar futebol é muito peculiar, né? Acho que dos grandes centros do futebol europeu, aqui também no futebol brasileiro, né, principalmente na Série A, nenhuma equipe que eu me lembre de cabeça joga como joga o Fluminense, como o Diniz quer que a seleção brasileira atue, né? Então ele tem uma forma muito peculiar de pensar futebol. E isso, cara, leva tempo, demanda tempo, não é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta convocação que os atletas vão assimilar. Até porque, como eu citei, poucos atletas, quase nenhum time do mundo joga de forma igual ao Fluminense ou muito parecida. E a maioria dos atletas que são convocados jogam na Europa, cara, que é uma forma diferente de pensar futebol. Então, para eles saírem daquela realidade e virem para a realidade do Diniz, da forma como ele pensa futebol, é também uma questão diferente. Aí você deve estar falando, então convoca só atletas que jogam aqui no futebol brasileiro. Mas, cara, não tem como, velho. Os melhores estão lá, os melhores tecnicamente, os melhores
psicologicamente, os melhores fisicamente, os melhores na questão de entendimento do jogo. Acho que nem a qualidade técnica assim. É claro que os melhores estão lá, como eu já citei, na qualidade técnica, mas acho que a diferença não tá tão gigante assim. Mas na questão psicológica, na questão física, na questão tática, na questão de entendimento do jogo, isso nem se compara. Os caras que atuam lá são muito melhores nesse quesito. Então não tem como, você tem que convocar os melhores em todos os quesitos e não apenas, não só, né, na qualidade técnica. Então você tem que convocar os caras porque eles atuam nos melhores centros, né? Então estão no nível de competitividade muito grande. Então é necessário realmente ter um tempo para adaptação, para entendimento dos jogadores a essa ideia de jogo, a esse modelo de jogo do Fernando Diniz. E não vai acontecer em 100 jogos, né? Que a seleção brasileira tem e demanda tempo realmente. Agora, se eu citei que demanda tempo para os jogadores entenderem essa ideia de jogo, e não acho que, por exemplo, o desempenho contra a Argentina, eu já vou citar um pouquinho mais pra frente, não foi tão ruim assim, né? Então, e a gente conseguiu ver bastante, principalmente sem bola, do que o Diniz pensa sobre futebol, do que a gente viu ontem, né? Então a gente percebe alguns padrões que aconteceram ontem que me parecem, né, um entendimento dos atletas ao que o Diniz quer. Claro que sem bola ainda há muitos ajustes, com bola ainda há muitos ajustes a fazer, mas sem bola vi algumas ideias. E se eu citei o tempo de trabalho para esses jogadores conseguirem assimilar, é uma questão que quem responde, né? Porque é uma incógnita hoje. Quem garante... O Edinaldo disse que o Ancelotti vai assumir a seleção aí no meio do ano. Só que surgiu a informação recentemente que o Real Madrid está buscando o Ancelotti para renovar o seu contrato por lá. O Ancelotti não banca que vai treinar a seleção brasileira. E a gente confia só na palavra do Edinaldo. Então é uma situação muito complicada. É garantido que o Ancelotti vai vir no meio do ano? E se não vier, o Diniz vai permanecer? Ou vão ir atrás de um outro treinador? É uma incógnita hoje, porque o Diniz fala realmente de entendimento das ideias, da questão de tempo, que a gente também falou aqui, de um entendimento a médio e longo prazo. Só que o Diniz realmente vai ter esse tempo, vai ter médio e longo prazo para os jogadores entenderem, assimilarem as suas ideias? Porque há a possibilidade do Ancelotti vir no meio do ano e esse trabalho ser rompido, né? Então a gente vai perder quase que um ano de trabalho do Diniz, né? Porque ele impôs as suas ideias, ele não pôs as ideias do Ancelotti. Então não enxergo como um interino. Foi um treinador que foi contratado para impor as suas ideias durante um ano e para vir um outro. Só que ele vai vir? O Diniz vai permanecer? Então, é uma bagunça, cara, é uma bagunça. Porque hoje a gente não sabe quem vai ser o treinador da seleção brasileira a partir do meio do ano, apesar do Edinaldo, que é o presidente da CBF, bancar que o Ancelotti vem. Enfim, tudo aquilo que a gente já citou. E a gente não sabe como é que será o futuro do Brasil, né? A gente não sabe se os jogadores vão continuar com o trabalho do Diniz, tentando assimilar as ideias dele, enfim. Então, acho que esses são os principais detalhes, as principais nuances que a gente precisa entender dentro do contexto do que é a seleção brasileira hoje. Os resultados, as estatísticas são muito ruins, mas tem algumas coisas que fazem a gente entender isso e a gente precisa parar com aquilo de um certo ego, né? E de tentar diminuir os adversários, porque hoje o futebol é muito disputado, né? A informação chega para qualquer canto do mundo, para qualquer lado do mundo. Hoje qualquer seleção consegue ver a partida de uma outra. E, enfim, toda a evolução também de velocidade, de intensidade, da questão física, da questão tática que tem no futebol em comparação com há 20, 30 anos, né? Então, a gente sabe que os adversários melhoraram, tem bastante qualidade técnica e a gente não parou de produzir jogador com qualidade. Só que o futebol mudou tanto que a qualidade técnica do jogador, só ela não consegue os resultados. Talvez uma vitória aqui, mas ela não se sustenta a longo prazo. Então é necessário ter mecanismos, e aí entra a questão do treinador, entra a questão tática, para você favorecer essa qualidade técnica. Eu sempre bato muito na tecla que o Brasil, apesar de desperdiçar muito talento, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes aqui no nosso país, então a gente desperdiça muito talento, muitos jogadores que têm muita qualidade e não viram e não se tornam jogadores profissionais, né? Mas mesmo assim a gente forma os melhores jogadores do mundo tecnicamente. Então eu sempre bato muito na tecla que se a seleção tiver organizada, com e sem bola, e tiver psicologicamente
muito bem, o que não esteve principalmente na Copa de 18 e 2022, que eu sempre falei que a principal dificuldade, o que custou caro as eliminações da seleção brasileira nas últimas duas Copas, não foi técnico, não foi físico, não foi tático, foi psicológico. Então, se a seleção tiver essas vertentes que eu acabei de citar, a qualidade técnica vai acabar aparecendo com esse contexto todo, né, com o coletivo funcionando. A gente tem os melhores jogadores do mundo, tecnicamente. Então, a gente precisa solucionar isso, tá? Então, era algo que eu queria bater na tecla já há um certo tempo. Agora, vindo para o jogo. Todo mundo que assistiu a partida viu que a seleção foi melhor, né? O Diniz bateu bastante na tecla na coletiva que a seleção foi muito melhor e que merecia a vitória. Não vejo assim, tá? Acho que a seleção foi levemente superior, incomodou a Argentina quando não tinha bola, e lembra que eu citei que me parece que os jogadores estão conseguindo entender essa questão das ideias do Diniz quando a seleção não tem a posse, que é você pressionar o mais rápido possível, né? Você ter essa pressão pós-perda, você subir o bloco de marcação para você marcar no campo de ataque, sufocando, né? Marcando individual lá na frente. Então eu vi bastante disso da seleção, principalmente no primeiro tempo. E a gente viu que a seleção foi levemente superior. Eu acho que o resultado mais justo seria um empate, né? Até porque as duas seleções criaram poucas oportunidades, né? A seleção brasileira teve uma muito clara com o Martinelli já na segunda etapa, e a seleção argentina teve o gol, né? Uma bola parada que, mais uma vez, o Brasil sofrendo gol de bola aérea. Foi assim contra a Venezuela, foi assim contra a Colômbia, foi assim também agora contra a Argentina. Então a bola aérea, não só de bolas paradas, mas também de cruzamentos, é algo que o Diniz vai ter que arrumar, ou não, né? Para as próximas partidas que vão ser amistosas, se eu não estou enganado, né? Acho que é contra a Inglaterra e contra a Espanha. Mas a seleção foi levemente superior, tá? Muito por conta da postura da seleção argentina, porque não me parece que eles estavam com tanta vontade assim de jogar, catimbando, parando o jogo. Quando tinham a posse, eles procuravam manter com ela no pé, não com o intuito de criar oportunidades, mas para desgastar a seleção. E assim, eles são uma seleção com mais bagagem, né, cara? Que estão há mais tempo juntos, né? A gente sabe. A gente citou aqui que a seleção brasileira é uma seleção muito mudada, principalmente em comparação com a Copa do Mundo. Eles não, cara, eles têm a mesma base, quase todos que jogaram ontem jogaram como titular na Copa do Mundo. Então já tem um entendimento muito maior e são momentos diferentes, né? Então a gente precisa entender isso também. Eu até acho que individualmente, na questão de qualidade técnica, a nossa seleção tinha mais repertório, era mais habilidosa. Mas a gente sabe que a qualidade técnica, a habilidade, não resolve jogo sozinho, né? Isoladamente. Mas assim, gostei da postura da seleção no primeiro tempo. Na segunda etapa acho que cansou um pouquinho, o que era normal, estava marcando a bloco muito alto, pressionando a todo momento. E o gol da seleção argentina saiu num erro da seleção, né? Se a gente for olhar o gol da Argentina, saiu numa decisão equivocada do Bruno Guimarães, né? Ele estava no meio campo e tentou buscar a virada de jogo, né? Uma diagonal longa para encontrar, não sei se era o Martinelli, enfim. E ele acabou errando, dando no pé do jogador da Argentina, e surgiu o contra-ataque, o que gerou também o escanteio que saiu o gol do Otamendi, né? Então, são erros individuais que vem acontecendo, que vem influenciando, e a questão ofensiva da seleção brasileira também está tendo dificuldade para criar oportunidades, né? A gente vai bater mais uma vez na tecla da questão do modelo de jogo, das ideias, como o Diniz quer que a seleção crie oportunidades, muita aglomeração no setor, né? Tendo esse corredor lateral, as laterais do campo, com muitos jogadores para resolver já por aquele lado, apesar de no segundo tempo os atletas da seleção estavam buscando muito essa virada de jogo, como o Bruno Guimarães tentou e errou, mas pro outro lado, para buscar o Rafinha nas costas do Acunha, e gerou algumas chegadas da seleção no último terço, na área da Argentina. Mas mesmo assim, além de tudo que a gente pode falar, não tá legal, óbvio que não tá legal, mas vi de desempenho uma evolução em comparação com o jogo da Colômbia e principalmente em comparação com o jogo do Uruguai. E aí, diante de hoje, a melhor seleção do mundo, né? Até porque é a atual campeã mundial, não que joga o futebol mais bonito, mas que joga o futebol mais consistente durante um longo período, né? Acho que pontos positivos que a gente tem que destacar.
apesar do erro do Bruno Guimarães no gol da Argentina, né, no contra-ataque que a gente citou, a dupla Bruno e André funcionou demais, cara. Sem o Casemiro, essa dupla de meio campo torna essa dupla de volantes, esse setor do campo bem mais leve, bem mais dinâmico. Dois jogadores que têm a capacidade de jogar como um primeiro volante, mas também como um segundo jogando na área. Eles que revezam, né? Quando um fica, o outro vai e vice-versa. Dois jogadores com muita qualidade técnica. O André, inclusive, está fazendo hora extra aqui no futebol brasileiro. É um jogador a cara do futebol europeu. Acho que ele ainda tem algumas coisas a evoluir na questão de bola longa, né? Na questão dessa diagonal longa. Na batida dele é meio estranha, né? Mas é um jogador muito dinâmico. É a cara lá do futebol europeu. Imagino também que não deve ficar aqui no futebol brasileiro pro ano que vem, até porque é novo ainda, nascido em 2001, tem uma margem para evolução muito, mas muito grande. Um ponto negativo que a gente tem que citar é a questão da bola parada e dos cruzamentos, que a gente já falou aqui, é algo que o Diniz tem que arrumar. Outro ponto negativo que também nós já batemos aqui na tecla, a questão de criação de oportunidades, jogadores entenderem como o Diniz quer que a seleção crie oportunidades, com muita aglomeração no setor. Acho que o jogo do Martinelli e do Rafinha favorecem bastante a seleção, né? Entregam drible, entregam a velocidade, são jogadores que não têm medo de errar, que vão tentar sim, e é diferente, né? A gente precisa disso no futebol atual. O Rafinha tentou bastante, apesar de ter errado alguns. O Martinelli a mesma coisa, principalmente na primeira etapa. E o Endrick, que mais uma vez entrou, apesar de ter jogado poucos minutos, teve mais uma oportunidade na seleção brasileira. Então, assim, não tá nada ruim, mas, claro, não tá nada bom. Eu acho que tem margem para evolução e acho que no desempenho a seleção evoluiu. A questão do resultado, obviamente que não. Os números comprovam, as estatísticas também. A primeira derrota é em casa da seleção brasileira nas eliminatórias, né? Mas acho que o principal ponto para a gente continuar analisando, para a gente ter uma linha de raciocínio nessa análise, é o que será da seleção brasileira no meio do ano. O Ancelotti vai vir, é garantido? O Diniz vai permanecer? É garantido? Vai vir um outro treinador? Quem vai ser o treinador da seleção no meio do ano? Essa é uma resposta que ninguém consegue responder. O Edinaldo fala que vem o Ancelotti. Surge a informação que o Real Madrid quer renovar com ele. O Ancelotti não banca que vai treinar a seleção. Sabe o que me parece? Que faltou peito, né? Na verdade, faltou costas largas pro Edinaldo bancar o Diniz desde o primeiro momento. A minha opinião é que ele desde sempre queria trazer o Diniz, mas não teve esse peito, né? Para falar um português claro, não teve o culhão para bancar o Diniz, e aí usou a questão do Ancelotti como válvula de escape para manter o Diniz como treinador da seleção. O que vai acontecer? Não sei. E fica ainda mais difícil a gente tentar avaliar. A minha avaliação, durante esses 24 para 25 minutos que eu estou fazendo de vídeo, durante esse período que o Diniz esteve na seleção. O que vai ser no meio do ano, o que vai ser no ano que vem, o que vai ser na Copa América, o que vai ser na Copa de 2026, eu não sei, não tem como a gente fazer um paralelo, não tem como a gente ter uma linha de raciocínio, fazer uma análise ou fazer uma projeção, porque a gente não sabe nem quem será o treinador do Brasil daqui a 6, 7 meses. Isso é inacreditável, né, velho? Beleza? Essa é a minha opinião, essa é a minha análise aí do momento da seleção. Se concorda comigo, manda aí nos comentários. Se não concorda também, manda aí. O importante é a sua opinião aqui, claro, com muito respeito. Beleza, rapaziada? Um grande abraço e até a próxima.